Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe para o louvor da sua glória. Hoje nós vamos meditar em 3 João. Eu quero convidar você a orar comigo e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado pelo dia. Queremos bendizer o teu nome por tua bondade, graça e misericórdia conosco. Peço ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Continua cuidando de nós no dia. Abençoe meus irmãos também. Encha-nos, ó Deus, com teu Santo Espírito e nos dê sempre clareza por meio das Escrituras do que devemos fazer para viver uma vida que te agrada. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje vamos meditar em 3 João, um livro extremamente pequeno. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí em 3 João. Deixa eu ampliar aqui. Ok. 3 João. O propósito aqui de João, ao escrever essa sua terceira epístola, é de encorajar Gaio em seu ministério de hospitalidade amorosa, para que ele não assuma a atitude destrutiva de Diótrefes. Queria ler aqui então com os irmãos, vai ser muito curto. Nós temos a introdução aqui, a saudação, expressa também o apreço de João por Gaio, a quem o apóstolo desejava bem-estar físico, também espiritual, tendo em vista o seu bom testemunho de cristão e também o seu relacionamento de discípulo com o apóstolo. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio. Novamente ele se apresenta aqui como presbítero, como idoso, o ancião, está muito mais ligado à sua idade do que provavelmente ao seu ofício, se bem que nós não teríamos nenhuma dificuldade de entender aqui também o ofício de João, não só como apóstolo, mas também como presbítero, como foi o caso de Pedro. Pedro, quando escreveu sua carta, ele também vai se autodenominar presbítero. A quem eu amo na verdade. Então ele declara aqui o seu amor por esse irmão. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso aqui pode ser uma oração de bênção ou de maldição, né? Vê que coisa se alguém chegasse para você e falasse: olha, eu faço votos para que você seja próspero e que a tua saúde seja boa, faço votos pela tua prosperidade, pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Né? Quão próspera é a tua alma, quão próspera é a nossa alma, né, meus irmãos? Para que possamos encarar isso aqui como uma bênção do Senhor na nossa vida. Mas com certeza João entendia que esse homem era um homem que amava a verdade, que andava na verdade, ele o amava. Novamente aqui no início do versículo 2 declara que ele é amado, amado por Deus, amado pelo próprio João, como ele declara no versículo 1. E ele, acima de tudo, ou seja, antes de começar a falar qualquer coisa, eu faço questão de desejar a você e fazer votos para que você prospere e que a sua saúde também esteja boa, como eu tenho certeza que é próspera já a tua alma. Ele não quer colocar aqui nenhum tipo de situação embaraçosa para Gaio, mas confirmar a convicção de que ele tem, de que esse irmão tem uma alma próspera, é um homem piedoso, dedicado à verdade e também ao Senhor. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos, e no caso aqui seus discípulos na fé, pessoas que ele levou a Cristo, que ele ensinava no Evangelho, andam na verdade. Então, Gaio era um homem assim, um homem que andava na verdade, um verdadeiro discípulo do Senhor,
que trazia alegria aos seus discipuladores ou ao seu pai espiritual, porque os irmãos da igreja davam testemunho de como ele andava na verdade. E de fato nós também não temos maior alegria como crentes de que saber que aqueles que nós investimos a nossa vida, compartilhamos o evangelho, andamos próximos a eles, andam na verdade, conhecem a verdade, se dedicam, se entregam à verdade, e isso traz grande alegria, plena satisfação a cada um de nós. E não só nos filhos espirituais, mas os próprios filhos, de sangue. É muito bom para um pai poder olhar e ver que os seus filhos, eles andam na verdade, eles conhecem a verdade e que as pessoas dão bom testemunho da forma como eles andam. Nenhum pai cristão poderia ter maior alegria do que esta. Eu sei que muitas pessoas acabam invertendo as prioridades e tem mais alegria quando um filho passa em concurso, quando ganha dinheiro, do que saber que ele está na verdade. Se o nosso filho ele conquista o mundo inteiro e no final perde a alma, nós perdemos todo o nosso esforço, né? Nós não fizemos o melhor investimento que poderíamos ter feito. Então, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso espiritual. Então, o desejo e a oração para que os nossos filhos andem na verdade do Evangelho, andem em Cristo e estejam completamente amarrados e apegados a Ele. Aqui nos versículos de 5 a 8, João elogia Gaio por suas constantes demonstrações de amor pelos irmãos que estão a serviço de Cristo. E a figura notável de Gaio, todavia, tinha a ameaçá-la a sombra de Diótrefes, cujo serviço era voltado para si mesmo. Esse homem aqui se levantou contra a liderança, era totalmente contrário ao Evangelho e diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Ou seja, ele já praticava. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome, por causa de Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade ou cooperadores do Evangelho. Então, estamos falando aqui de pregadores itinerantes, de homens chamados por Deus para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, gente comissionada pelo Senhor, enviada pela igreja, e Gaio estava recebendo esses irmãos, mesmo os estrangeiros, e isso dava a ele oportunidade de testemunhar do amor de Cristo e receber um bom testemunho da própria igreja a respeito do amor que ele demonstrava por esses pregadores e do apoio que ele estava dando à propagação do Evangelho. E João aqui vai dizer: meu amado, continue progredindo fielmente com os irmãos como vocês estão fazendo. Veja só, quem é que ele está acolhendo? Os irmãos. Irmãos que trazem o quê? Trazem a verdade. São pessoas que saíram pelo mundo para se tornar cooperadores da verdade, para proclamar o Evangelho, diferente do que nós vimos em 2 João, que são pessoas totalmente desviadas da verdade que não deveríamos nem sequer receber na nossa casa. Então existe um cuidado muito grande aqui. Se é irmão, vem recomendado por igreja, dá bom testemunho, não traz uma doutrina diferente daquela que recebemos no princípio, que não nega Cristo vindo em carne, nem fala absurdos a respeito da doutrina. Então essas pessoas nós devemos praticar a hospitalidade com fidelidade, e isso faz com que tenhamos bom testemunho da parte de Deus e, ao mesmo tempo,
faz com que os ministros do Senhor, aqueles que se dedicam ao Evangelho, possam viver de modo digno de Deus e continuar a sua jornada por causa de Jesus. Eles deixaram tudo por causa de Cristo e não receberam nada, nenhum apoio dos gentios. Provavelmente judeus que no início da igreja, saíram e se dedicaram completamente à pregação do Evangelho. Mesmo pregando entre os gentios, não recebiam nada por parte dos gentios. E aqui Gaio é desafiado a dar apoio a esses missionários. E não só receber, mas também encaminhá-los em sua jornada. Quantas vezes missionários vêm na nossa igreja e eles precisam de algum tipo de apoio para a continuidade do seu ministério e a gente às vezes nem sequer ouve as suas propostas, a sua missão, nem sequer oramos pelos irmãos e às vezes, tendo condições de apoiar, não apoiamos financeiramente para que eles continuem a sua jornada de modo digno de Deus. Devemos acolher esses irmãos. As nossas casas precisam estar abertas para receber homens e mulheres de Deus que cooperam com a verdade e cooperam com o Evangelho. Aí aqui ele vai falar sobre Diótrefes, que tem atitude exatamente contrária a essa que ele está estimulando Gaio a continuar desenvolvendo com fidelidade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Interessante, tá vendo? Olha aí, próprio João não recebe acolhida por parte de Diótrefes. Ele está falando para Gaio, acolham os missionários. Não só acolham os missionários, com prazer, com alegria, com fidelidade, porque isso vai dar bom testemunho a respeito do amor e também vai fazer com que sejamos cooperadores do Evangelho, mas também caminhos de modo digno de Deus. Aqui João está dizendo que esse Diótrefes, que é um orgulhoso, gente metida, que gosta de exercer primazia entre os irmãos, que se acha o dono da igreja, não acolhe nem o próprio João e nem aqueles que por ele é enviado. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. João estava pronto para confrontar o pecado desse homem. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja, talvez até aparentando algum tipo de piedade, como se fosse zeloso da verdade, quando na verdade está mandando embora e não tem acolhimento com verdadeiros irmãos que estão de fato empenhados em propagar a verdade do Evangelho e precisa não só de acolhimento e de hospedagem, como também de apoio e suporte para que continuem na sua missão de fazer o nome de Jesus conhecido em toda a terra. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Veja a paulada que João está dando aqui. Ele está dizendo o seguinte, esse Diótrefes, que na verdade parece um idiótrefes, ele não conhece a Deus. Ele pratica o mal e jamais viu a Deus. O contraste aqui é exatamente entre Gaio, a atitude fiel que ele está tendo, com a atitude errada, maldosa que Diótrefes assumiu. E João está dizendo, meu amado irmão, meu amado filho na fé, Gaio, não imite o que esse homem está fazendo, imite somente aquilo que é bom. Aquele que pratica o bem, a gente sabe que vem de Deus, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, como Diótrefes, jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós temos o Diótrefes, mas temos o Demétrio. O Diótrefes não é digno de imitação, mas o Demétrio recebe bom testemunho de todas as pessoas e da própria verdade. E o próprio João está dando testemunho
a respeito dele e conhecendo o caráter de João, Gaio poderia ter a plena convicção de que esse testemunho é verdadeiro. Informações finais aqui. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Mais uma vez, aqui, ele tem desejo de estar presente com a igreja, de vê-los pessoalmente e de conversar de viva voz, não apenas por carta. Eles não tinham WhatsApp naquela época, não tinha Face ID, não tinha Zoom, não tinha YouTube para poder conversar assim mesmo, podendo ver o rosto, ouvir a voz. Mesmo assim, é totalmente diferente de uma conversa pessoal, olhando olho no olho, também podendo se abraçar, se tocar, né? Essa questão do ósculo santo, do abraço, do carinho da igreja, desse calor humano que o povo de Deus transmite. Então, nada dessas tecnologias hoje substitui, né, a presença e a comunhão que devemos ter uns com os outros. A vontade dele é estar ali e poder conversar em viva voz, um desejo de comunhão direta entre o autor e também os seus destinatários, com saudação de amigos comuns, tanto a João como também a Gaio. Ele vai dizer que alguns amigos estavam saudando Gaio e ele queria que Gaio saudasse os amigos, mas não assim, olha, João manda abraço para todos vocês. Não, João manda um abraço para você, o Pedro, Tiago. João manda um abraço para você, fulano, nome por nome, né? Porque o nome importa, a pessoa importa. Na igreja a gente não olha os irmãos como número para colocar numa estatística de assembleia. Não, nome por nome. As pessoas que têm história, têm nome. É muito importante a valorização do indivíduo como pessoa. E João faz isso aqui. Por favor, saúdem os amigos, nome por nome. Ele chama de irmãos, mas também chama de amigos. E mostra aqui um relacionamento ainda mais forte, porque existem amigos que são mais chegados que irmãos. Todos nós temos muitos irmãos em Cristo nas igrejas, mas nem todos são amigos, né? Alguém próximos a nós. Você tem amigo no meio da igreja, gente que você pode dizer, olha, esse aqui é meu amigo. Eu posso abrir o meu coração para ele, eu sei que eu posso contar com ele em todo o tempo. É meu amigo. João, ele tem irmãos, mas ele tem amigos no meio da igreja que ele faz questão que sejam saudados nome por nome. É isso aí, meus irmãos. Vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe. E amanhã, se Deus permitir, vamos começar então aqui a Epístola de Judas. Um grande abraço. Que Deus em Cristo nos abençoe para o louvor da sua glória.